Olá, eu sou Alexandra Calbilho. Seja muito bem-vindo ao Predadores da Própria Espécie. Aqui a gente troca uma ideia sobre true crime, ou seja, crimes reais, sobre criminologia, sobre a mente criminosa, sobre investigação policial e, claro, a gente adora filmes, séries e livros com essa temática. Então, vamos debater sobre isso também. Rapidinho, antes de começar o vídeo de hoje, que aliás é um vídeo que vocês estão me pedindo pra caramba, é a terceira e ufa, finalmente a última parte sobre o signo do serial killers. Rapidamente, antes da gente começar, agradeço a todos vocês, porque a gente alcançou 1000 visualizações no último vídeo sobre aonde estão presos os criminosos mais famosos do Brasil. Obrigada, gente, me comprometo aqui com vocês a estar trazendo conteúdo sempre criativo, a coisas que fujam aí do comum. Faltam 4 signos, a gente dividiu, são 12 signos do Zodíaco, a gente dividiu os outros 8 nos vídeos passados, e agora, na terceira e última parte, a gente vai falar sobre os 4 signos que mais têm assassinos em série. Você é de Sagitário, você é de Escorpião, você é de Capricórnio? Não desgruda desse vídeo. E você agora vai descobrir. Algum serial killer nasceu no dia do seu aniversário? Ou é do seu mês? Na 4ª posição, Sagitário. Sagitário é o 9º signo do Zodíaco. Ele é simbolizado aquele centauro que carrega um arco e flecha. Abrange aquelas pessoas que são nascidas entre 22 de novembro e 21 de dezembro. Segundo o horóscopo, os sagitarianos teriam tendência a excessos, seriam arrogantes, intelectuais e com um quê de fanatismo. Isso não sou eu que estou falando, isso é o Zodíaco. Eles teriam também instinto de aventura e gostariam de liberdade. Eles teriam um bom humor, né? Nem só de pontos negativos vive um sagitariano, brincadeira. E, além disso, eles são pessoas muito positivas. Vamos começar, então, sem mais delongas? A gente inicia aqui, pessoal, com Harvey Gleitman. Esse cidadão, ele nasceu em 10 de dezembro de 1927, no bairro do Bronx, em Nova York. E, como a gente sempre traz a alcunha, o apelido de todos os serial killers que a gente retrata aqui, o Harvey, ele seria conhecido como o assassino dos corações solitários. Mais ainda, ele seria conhecido como o assassino das garotas glamurosas. A gente conhece bem o enredo que está por trás dessa história. Afinal, o modus operandi do Harvey, ele é muito parecido com o do Francisco de Assis Pereira, serial killer mais conhecido praticamente do Brasil, né? Um dos mais conhecidos do Brasil, aquele cara que se passava por fotógrafo para atrair as suas vítimas, prometendo que elas seriam contratadas para uma carreira de modelo. No caso do Harvey, foram 3 vítimas confirmadas e 4 possíveis vítimas. Ele usava um nome fictício para não ser reconhecido. Ele se chamava, né, se apresentava, melhor dizendo, para essas meninas como Johnny Glynn. E ele colocava anúncio nos jornais, na época a gente não tinha internet, né, as pessoas talvez fossem até um pouco mais inocentes por conta disso, colocava anúncios em jornais locais e ia pessoalmente até a agência de modelos, procurando por belas mulheres para sessões de fotografia. Os assassinatos dele só pararam quando uma de suas vítimas, a Lorraine Vigil, na época com 28 anos, ela consegue escapar. Ela reage a um ataque e ela escapa. Quando ele foi interrogado, ao contrário de muitos outros, ele já entrega de primeira, né? Ele já se autocagueta, se é que isso é possível. Ele fala que realmente que ele cometeu esses crimes e ele guardava, como muitos outros assassinos em série, troféus das suas vítimas. Ele tinha uma caixa onde ele armazenava centenas de fotos das mulheres que atacou, todas nuas e amarradas. É outro ponto curioso aqui, é uma peculiaridade dessa mente criminosa. Ele tinha fetiche com bondade, com essas práticas, né, de amarração durante o ato. Surpreendentemente, e se todos fossem assim, né, se todos os criminosos fossem assim. Ele, além de confessar os seus crimes, o Harvey, ele pede literalmente ao tribunal para que fosse condenado à pena de morte, o que realmente aconteceu pro alívio de muitos americanos, de muitas mulheres americanas. Pena de morte, a pena capital dele ocorre em 1959, através da Câmara de Gás. Quem é o segundo sagitariano ilustre que a gente traz aqui para vocês? Já falamos dele acima. É o Francisco de Assis Pereira. A lei, quando nasceu, nessa gracinha, só que não. Francisco nasce em 29 de novembro de 1967. Não preciso nem dizer que ele é conhecidíssimo como o Maníaco do Parque e também como Chico Estrela. Esse apelido dele meio que dispensa, né, pessoal, apresentações. Se você está assistindo esse vídeo, a chance de você não conhecê-lo é ínfima.
ínfima. Sem nenhuma dúvida, como eu já falei acima, é um dos serial killers mais conhecidos e mais temidos do Brasil. Inclusive, isso é papo para um outro vídeo, mas a gente sabe que o Francisco está prestes a sair, pelo menos teoricamente, né, o que a pena dele diz, em 2028. Ale, mas por que isso? Porque, pessoal, ele aterrorizou o país em 1998, tá? Então façam as contas em 2028, faz 30 anos da condenação, da prisão do Francisco. Seus crimes ocorreram em São Paulo, no Parque do Estado, e na época ele foi condenado a 260 anos de prisão. E muita gente pergunta, mas por que ele não cumpre isso? Ou seja, por que ele não fica preso até o final da sua vida? Porque não existe pena perpétua no Brasil e à época era aceito apenas pena máxima, prida era de 30 anos. E aí vocês vão me questionar, mas por que então que a justiça o condena a 260? Pessoal, isso influencia numa série de coisas. Isso influencia em saidinha, em progressão de regime, tá? Isso influencia num monte de coisa. Mas na prática, quando o Francisco foi condenado, era possível no Brasil apenas 30 anos de pena máxima. Hoje, pós 2019, pacote anticrime, a pena máxima ela foi elevada para 40 anos. Mas como ele já havia sido julgado, né, o direito processual penal não retroage quando é em malefício dele, né, do criminoso. Ele confessa 11 assassinatos, mas foi condenado por 7. Além dele ter respondido também por outros crimes, como violação, ocultação e vilipêndio de cadáver. Na época tinha um crime também que chamava atentado violento ao pudor. Era o artigo 214 do Código Penal. Esse crime hoje ele se juntou ao artigo 13, que corresponde ao estupro. E assim como o Harvey Glatman, que a gente tratou acima, ele falava para suas vítimas que ele era fotógrafo e as levava até o parque da cidade com promessas de emprego. Finalmente chegamos ao top 3 de signos que mais tem serial killers. Aqui são 43 monstros listados. Escorpião é aquele signo que abrange as pessoas nascidas entre 23 de outubro e 21 de novembro. Símbolo do escorpião é aquele aracnídeo de mesmo nome. Os escorpianos, segundo o horóscopo, seriam pessoas intensas, pessoas misteriosas, pessoas desconfiadas e, contrapartida, seriam sentimentais, emocionais e sensíveis demais. Também seriam características dos escorpianos, seriam pessoas impulsivas e vingativas. Vamos começar então a nossa duplinha de escorpião? Começo aqui trazendo para vocês o Carl Eugene Watts. Ele nasce em 7 de novembro de 1953, em uma cidade chamada Fort Hood, no Texas. E como é que esse cara era conhecido? Ele era conhecido como o maníaco da manhã de domingo. É interessante, né? Como o pessoal tem uma criatividade fenomenal para dar nome para os assassinos em série, né? O nome já diz o que ele fazia. Esse cara, pessoal, ele se gabava de ter matado mais de 80 pessoas. E os seus ataques costumavam acontecer nas madrugadas ou nas primeiras horas das manhãs de sábado. Não, de domingo. Sunday morning. E o que acontece aí também? Quando ele foi preso, os detetives na ocasião questionaram sobre seus crimes e perguntaram por que, afinal de contas, ele matava mulheres. Ele respondeu que queria libertar os espíritos das suas vítimas, porque eles tinham olhos malignos. Claramente, um serial killer visionário. Já falamos sobre serial killers visionários, mas para quem não acompanhou os vídeos, aquele indivíduo que normalmente é acometido por alguma doença psiquiátrica, uma esquizofrenia, uma psicose, e ele ouve vozes, ele escuta, ele pensa, ele tem visões que o fazem matar. Aos 16 anos, ele foi levado pela primeira vez para um hospital psiquiátrico, quer dizer que não era caô dele. Até onde se sabe, olha que curioso, ele nunca violou, ele nunca atacou sexualmente nenhuma de suas vítimas. E outra curiosidade nesse assassino em série, o que acontece, gente? Ele quase foi o primeiro serial killer a ser solto na história dos Estados Unidos. Ale, para, porque você já contou de outros casos de assassinos em série que foram presos, depois soltos, inclusive voltaram muito piores, mataram muitas outras vítimas. Vamos botar a bola no chão, respirar e entender. O que a gente tá falando aqui é o seguinte, ele foi preso e condenado por ser um assassino em série. Nos outros casos, o sistema carcerário não sabia da gravidade dos crimes e às vezes acabou soltando. Aqui não. À época, as penas no Texas permitiam uma brecha para réus confessos. Passando pro nosso outro escorpiano famoso. Esse cara aqui é barra pesadíssima. É o Fritz Harman, também conhecido como o Vampiro de Hanover. Ele nasce em 25 de outubro de 1879, na cidade homônima de Hanover, na Alemanha. Ele assumiu ter violado e matado quase 30 meninos. Nesse caso é mais complicado, né? Porque a gente tá falando de uma pessoa que comete
E ele ia muito atrás de jovens, de crianças. Apesar dele ter dito que foram 30 vítimas, 24 foram confirmadas. Como o nome também fala, ele mordia a garganta das suas vítimas, daí o seu apelido. Contando um pouquinho da história do Fritz, ele é o 6º filho e a mãe o vestia com roupas femininas. Em contrapartida, ele sempre gostou de atividades mais delicadas, como costura, como culinária, e isso causou castigos violentíssimos por parte de seu pai. E há indícios também de que ele foi violado quando era menino por um professor. Ele atraía garotos, crianças e jovens com idade entre 10 e 20 anos para o seu apartamento esse que vocês veem aí agora. Depois ele matava essas pessoas por estrangulamento. Aliás, né, um pouquinho de medicina legal aqui, eu sei que todo mundo gosta. Esganadura é quando é feito com as próprias mãos. Ale, então tem diferença da esganadura pro estrangulamento? Tem. Estrangulamento você tem, né, a constrição aqui do pescoço, mas normalmente só usa um cabo, mas você não usa nem as mãos e a pessoa não fica pendurada, como no caso do enforcamento. Então ele matava essas pessoas por estrangulamento e depois fazia incisões nos abdômenes dessas vítimas. Acredita-se, inclusive, olha que macabro, aqui a gente se aproxima dos canibais de Garanhuns, aqui no Brasil, de Pernambuco. Acreditava-se que ele vendia os restos mortais no mercado negro. Não vamos nos esquecer que a gente está falando de um período pós-guerra. Ale, como assim pós-guerra? Como assim pós-guerra, mulher? A Segunda Guerra Mundial começou em 1939, foi até 1945. Calma, gente. Primeira Guerra Mundial, né? Foi bem pós-Primeira Guerra Mundial. Então, a Alemanha passava por um período muito conturbado. E, além disso, além dele vender esses restos mortais no mercado negro como carne, o que sobrava, ele jogava no rio Leine. E em maio de 1924, 2 crianças que brincavam às margens desse mesmo rio acharam partes dos corpos e chamaram a polícia. Olha que bizarro! Foram encontrados mais de 500 ossos humanos. O Fritz, de pronto, foi colocado como principal suspeito porque ele era um conhecido abusador ali na área. Por que não foi preso antes? É a mesma pergunta que eu me faço. Após ser pressionado pela polícia, ele confessou. Ele foi condenado à morte e foi executado há exatamente 100 anos, no ano de 1925. Uma curiosidade que cerca esse indivíduo é que o seu cérebro foi preservado para estudo. E no dia da execução, pasmem vocês, meus investigadores do sofá, o que ele pediu como última refeição? Café brasileiro. Ele pediu expressamente: quero café brasileiro e um charuto. Pessoal, vamos avançar então agora para o 2º lugar da nossa lista de dignos com mais criminosos. Agora a gente fala de Leão, você leonino, aquele cara, aquela menina nascida entre 22 de julho e 22 de agosto. Seriam pessoas carismáticas, charmosas, decididos e com uma personalidade fortíssima. Adorariam holofotes e acham que estão acima do bem e do mal. Concorda com isso? Põe aí nos comentários. Além disso, seriam supostamente avessos a mudanças e pessoas bastante extrovertidas. E quantos serial killers, Ale, você conseguiu catalogar como leoninos? Nas minhas pesquisas, 46 birutinhas. Vamos começar então? Vamos começar com um cara que eu tenho me debruçado bastante para estudar atualmente. É o Anthony Sowell. Olha que curioso. A gente está falando de pessoas que cometeram crimes dos anos 2000 para trás. Até agora só falamos desse perfil de pessoas. Eu considero o Sowell como um dos grandes não no sentido de um cara, nossa, que maravilha. Eu digo grandes no sentido de potencial letal e de vítima, de ser um cara que tem um índice da maldade lá em cima. Como um dos últimos serial killers de maior popularidade mesmo, maior letalidade, que tenha cometido crimes mais recentes. Você quer a prova disso? Em 2009, foram encontrados os corpos de 11 mulheres na sua casa. Aliás, uma casa nojenta, asquerosa, que foi demolida. Ele nasce, então, em 19 de agosto de 1959, em Cleveland. E por isso ele é conhecido como o Cleveland Strangler, né? O estrangulador de Cleveland. Um dos casos mais recentes da nossa história. Olha só como, mais uma vez, a gente acaba vacilando com esses psicopatas. Ele foi suspeito de outra série de assassinatos brutais na década de 80, quase 30 anos antes. Mas ele não foi acusado, ele saiu impunemente. E isso custou a vida de pelo menos 11 mulheres. Ele levava as vítimas até a sua residência e lá as violava e matava. Assim como o Jeffrey Dahmer, assim como o John Wayne Gacy e tantos outros, ele mantinha parte das vítimas armazenadas em casa. Ale, uma pessoa dessa não pode ser normal. Pessoal, veja, isso pro criminoso é um troféu, é uma maneira de ficar recordando incessantemente o seu crime e lembrando da sua vítima. Isso é um modus operandi, isso é uma característica muito presente em criminosos em
série. Em outro vídeo a gente pode aprofundar sobre isso, tá? Mas a ideia mesmo é ficar infinitamente relembrando os seus atos. Assim como diversos outros casos que acompanhamos, ele foi preso por violação também, além daqueles crimes, mas ele chegou a ser preso por uma tentativa de homicídio. Mas antes dele cumprir a pena, a justiça soltou. Poxa, eu achava que só aqui no Brasil, né? Justiça brasileira, não é. O que levou o Sowell definitivamente pra prisão. Carro de uma mulher quebra. Olha o azar dessa mina. Quebra exatamente na porta da casa dele. E ele se oferece com quintas intenções e pra ajudá-la ele fala o seguinte: não, vem cá, entra na minha casa, você pode usar o meu telefone. Quando ela entra na casa do Sowell, ele tranca a porta e começa o seu ataque. Ele dorme e deixa ela viva, talvez para continuar futuramente torturando e abusando. E nesse momento de descuido em que ele cochila, ela mesmo amarrada, ela se arrasta para a janela e se joga. Para sorte dela, um vizinho que acompanha a cena chama a polícia. O estrangulador de Cleveland é preso, mas o pior está por acontecer. Ele devia ter cumprido 15 anos, mas após ficar apenas 6 anos preso, foi liberado por bom comportamento e volta, pasmem vocês, a cometer assassinatos. Depois disso, ele é preso novamente e foi condenado à pena de morte. Poxa, Lê, peraí, você tá me embananando aqui. Você disse que ele morreu de câncer? Exatamente. Antes de aplicada a pena capital, ele morre em 2021. Adianto pra vocês que não é de Covid, foi de um câncer. Aqui em Leão, a gente tem também o John George High. Nasce em 24 de julho de 1909, em Lincolnshire, na Inglaterra. Esse cara, ele é conhecido como o Acid Bath Murder, ou o assassino do banho de ácido. Eu não sei vocês, eu imediatamente me recordo daquela cena da banheira de Breaking Bad, em que os caras jogam um ácido para dissolver um corpo e aquilo cai tudo no andar de baixo, a banheira dissolvida junto. Então ele jogava ácido sulfúrico, por quê? Porque ele acreditava que se os corpos jamais fossem encontrados, ele jamais seria processado por assassinato. E testou a sua teoria com ratos e viu que ali demorava apenas 30 minutos para que um cadáver, segundo ele, né, nunca fiz o teste, fosse dissolvido por completo. Ao invés de guardar itens pessoais, como troféus, vendia os pertences. Confessou 9 assassinatos, mas foi condenado por 6. Com o proveito de seus crimes, levava uma vida de luxo. Morava em um hotel super caro em Londres, dirigia carros requintados e usava ternos de alfaiataria. E assim como o personagem, se vocês não viram ainda, fica aqui uma indicação de filme, que é o talentoso Ripley, ele, assim como o personagem do Ripley, ele fazia amizade, ele estudava suas vítimas e aí sim ele aproximava-se dos seus alvos, conquistando a sua confiança. Era um homem culto que tinha um gosto bastante refinado e dessa maneira ele também descobria como é que estavam as finanças daquelas pessoas, que propriedades aquelas vítimas teriam e aonde é que essas pessoas investiriam as suas economias. Nesse ponto ele já lembra bastante o H.H. Holmes, que nós já trouxemos na primeira parte do signo dos serial killers. Vou botar aqui também para vocês, que foi aquele cara que viveu em Chicago e criou o chamado Castelo do Terror, que era um hotel. Mesmo sem os corpos, a polícia encontrou provas robustas e suficientes para que ele fosse julgado. E aí eu deixo uma pergunta para que vocês me respondam aqui nos comentários. Existe crime perfeito? O nosso amigo aqui não, né? Ele achou que existisse. O juiz precisou de apenas 1 minuto para condená-lo à morte, que aconteceu em 1949, mesmo ano que ele fez a sua última vítima, a senhora Durand Deacon. Uma das provas foi um recibo encontrado com ele da lavanderia onde levou o casaco de pele, o casaco de vison dela, para ser higienizado e depois vendido. Esse aqui não queria saber de guardar troféu de vítima, não. Ele queria dinheiro no bolso dele. Galerinha, encerrando aqui a nossa série dos signos dos serial killers, chegamos ao grande campeão. Que soem os tambores. And the Oscar goes to Capricórnio. Brincadeira, gente. A gente chega aqui finalmente ao fim da nossa saga e Capricórnio é o signo do zodíaco Chore capricorniano, que nas nossas pesquisas tem o maior número de serial killers. São aquelas pessoas nascidas entre 22 de dezembro e 19 de janeiro. Olha que número absurdo. Eu consegui jogar aproximadamente 55 serial killers. Qual que é o símbolo do signo? Seria uma cabra. E quais seriam as características
características desse signo, Ale? Seriam pessoas pacientes, pessoas dedicadas, pessoas atraídas por desafio, determinadas, ambiciosas, pão duras e moralistas. A gente começa aqui com a primeira mulher que a gente traz nessa parte 3 do signo dos serial killers. E aqui também já começo dando uma dica. A Netflix tem um filme que chama Juana Barraza. Vai estar o nome escrito para vocês. La Mata Viejitas. A Mata Velhinhas e a Dama del Silencio. Apelido da época em que ela ainda trabalhava como uma lutadora. Olha que rolê aleatório. A mulher era serial killer e lutava aquelas luta louca, aquelas luta livre mexicana, vestia aquelas máscaras. Dá uma olhada aí na imagem. Essa senhora nasceu em 27 de dezembro de 1957 na cidade de Hidalgo, no México. E, como eu já adiantei, foi uma lutadora profissional. Como a sua alcunha sugere, ela matava mulheres idosas e que moravam sozinhas. O intuito dela, na verdade, era mais até um latrocínio, mas depois acho que ela pegou gosto pela coisa, né? Tem maluco pra tudo, e aí ela descamba pra matar as suas vítimas. E como é que ela fazia isso, Ale? Não é pra dar ideia, até porque hoje a gente sabe que a gente não pode abrir a porta da nossa casa pra ninguém, precisa de uma credencial, precisa de um documento. Ela se passava por funcionária do governo, ela se passava por assistente social. E aí ela tinha acesso às residências das idosas que estrangulou e matou, além de ter roubado. Apesar de não servir para justificar seus atos sórdidos, a história da Bazarra é muito, muito triste. É uma história bem barra pesada. A mãe dela era alcoólatra e, segundo a própria serial killer, supostamente, olha que bizarro, que triste, a teria trocado por 3 cervejas por um homem que a violou repetidas vezes. Por causa da violência de seus crimes, a polícia chegou a duvidar que uma mulher estivesse por trás dos terríveis atos cometidos pela Mata Velhinhas. Não nos esqueçamos que ela era uma mulher alta, uma mulher forte e uma mulher que era lutadora profissional. Então ela tinha uma força mesmo grande. Chegaram a pensar que ela fosse um homem que se travestia de mulher para atacar as suas vítimas e, de quebra, confundir a polícia. Atualmente ela está com 67 anos e até a gravação desse vídeo, que acontece em julho de 2025, ela estava viva. Foi um dos casos de maior repercussão da história do México. Ela foi condenada a 759 anos de prisão, isso no ano de 2008. Por último aqui, a gente fala sobre o Robledo Push, que é o anjo da morte e o anjo negro. Esse cara nasceu em 19 de janeiro de 1952 e foi condenado por 11 assassinatos e vários outros crimes, incluindo tentativa de homicídio e agressão sexual. É o único argentino hoje da nossa lista e é considerado como um dos maiores serial killers de terras hermanas. Ele foi preso em 1972 e condenado à prisão perpétua 8 anos depois, em 1980. Ele cumpre pena na prisão de segurança máxima de Sierra Chica, fica bem próximo ali a Buenos Aires. E, assim como o nosso Chico Picadinho, é o prisioneiro mais antigo da Argentina. Faz 53 anos que esse cara tá encarcerado. Ele executava suas vítimas de uma maneira muito cruel, enquanto elas dormiam ou pelas costas. Curiosamente, esse cara ele nasce em uma família abastada, uma família de muita grana. Ele era um bom aluno e falava 3 idiomas. Seu apelido vem daquele rostinho angelical, daquela carinha de anjo que ele tinha, inclusive dos seus caixinhos loiros que caíam sobre sua face, contrariando a estatística de que muitos serial killers se transformam em monstros por causa de infâncias traumáticas. No caso do Robledo, isso não procede. Ele foi um garoto extremamente mimado, talvez aí esteja o problema, um cara que não ouvia não, e recebeu muito amor dos pais. Até hoje não se sabe qual foi a motivação de seus crimes. Isso não foi esclarecido. Antes da gente encerrar a nossa saga, a nossa série do signo dos serial killers, fica uma pergunta pra você, meu predadorzinho da própria espécie. E o assassino do Zodíaco, aquele cara que fez várias vítimas, que agiu na Califórnia, que foi o terror da Califórnia e que até hoje a gente não fincou ainda a tese de quem ele foi. De que signo esse cara era? De que signo o Zodíaco era? A gente não tem essa resposta. Talvez um dia a gente saiba. Acabei de dizer pra vocês que a autoria, a identidade, melhor dizendo, do Zodíaco nunca foi desvendada. Ele agiu no final dos anos 60 e acredita-se que entre 1968 até o final de outubro de 1969 ele tem assassinado pelo menos 5 pessoas, isso no mínimo, seja a facadas ou a tiros. Ele era um cara tão autoconfiante, mas tão autoconfiante, tinha uma autoestima de milhões, deve ser leão, né? Brincadeiras à parte. Ele deixou mensagens cifradas e exigia que elas fossem publicadas nas primeiras páginas dos jornais na região de São Francisco. Caso isso não fosse feito, caso a polícia, as autoridades não sucumbissem às suas chantagens, ele
não pararia de matar. E qual que é o motivo deste apelido do Zodíaco, já que a gente falou o tempo inteiro aqui, né, de signos do Zodíaco? Não se sabe. Ele mesmo começou a assinar como Zodíaco. Ano passado, em 2024, a Netflix lançou uma série documental chamada Aqui Quem Fala é Zodíaco. E nessa série especula-se, e ali eles até dizem que sabem sim quem é o Zodíaco. O Zodíaco seria um cidadão chamado Arthur Light Allen. Mas, na verdade, a gente vai sair desse vídeo sem saber o signo do Zodíaco, se é que vocês me entendem. Se você tem alguma opinião, se você acredita que ele seja de algum signo, coloca aí pra gente nos comentários. Se você quiser também algum vídeo específico, quer ver algum tema abordado aqui do Predadores da Própria Espécie, a gente faz, eu trago aqui pra vocês. Pessoal, obrigada pela paciência, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.